Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Presença é o meu prazer, tua presença, tua 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 presença é o meu prazer, tua presença. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Boa noite, meu irmão, começando mais um episódio do nosso podcast Koinonia. E para você que não sabe, Koinonia significa comunhão em grego, porque nós cremos que aqui, onde existe a comunhão dos santos, a igreja ela é edificada através do nosso testemunho, através das nossas experiências e através da mensagem de Deus que ecoa em nossos corações. Então, fica ligado porque esse episódio tá surreal, tá muito top e eu tenho certeza que essa convidada aqui tem muito a acrescentar na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Antes de anunciar a nossa convidada, eu já vou logo aqui fazer o devido abrimento, né? Já vou abrir aqui a nossa garrafa d'água, importante. Antes de abrir a garrafa d'água dela, eu tenho alguns avisos. O primeiro aviso é que o nosso culto de adolescentes já iniciou, já deu start, o nosso Next Teens. Nesse sábado nós tivemos o nosso primeiro encontro, foi 5h30 da tarde. Tivemos também o nosso primeiro cultinho Kids do ano. As crianças, elas estavam aqui e elas foram cheias da presença de Deus. Eu recebi um testemunho ontem de pessoas que me falaram que tinha um clima e tinha uma paz diferente nesse lugar, tinha uma presença, uma leveza diferente nesse lugar. Então eu tenho certeza que através dos pequeninos, a presença de Deus, ela se move de uma forma diferente. Tivemos também o nosso culto de jovens, o nosso Vortex, 7 horas. Deus se manifestou de uma forma muito poderosa nesse lugar. E por que eu estou falando sobre esses cultos? Porque sábado que vem nós temos novamente o encontro dos adolescentes e o encontro dos jovens. Então, se você tem de 11 a 14 anos, o seu lugar é aqui no Next Teens. E se você tem entre 15 a 26 anos, o seu lugar é no Vortex. Amém? Antes de anunciar essa pessoa que vocês já viram na thumbnail do vídeo, que vocês já viram aí na capa, tenho também que avisar sobre o nosso seminário de intimidade. Vocês sabem que todo dia 18, o nosso apóstolo, 18 de março, ele faz aniversário. E todo aniversário do nosso apóstolo
tem o seminário de intimidade. Então fica ligado no Instagram da igreja, nos cultos, porque vai ser anunciado data, valores, inscrições vão ser abertas, para que você não fique de fora. Temos também a nossa classe de batismo que vai iniciar e neste exato momento está acontecendo a nossa audição dos levitas, da escola de levitas. Então, você que tinha interesse em entrar na escola de levitas, infelizmente, essa oportunidade você vai ter que aguardar um pouquinho, porque nesse exato momento nós temos jovens, adultos e adolescentes que estão tendo um teste e se preparando para cumprir o ID do Senhor através do louvor, através da música, através dos instrumentos, através da voz. Mas você pode ter um papel muito importante nisso, que é interceder por essas vidas, que é interceder pelas pessoas que Deus está levantando, interceder pelas vidas das pessoas que se posicionaram para levar a palavra, para levar o evangelho através do louvor. E agora, sem delongas, sem mais posterioridades na minha fala, tenho aqui ela, Larissa Reis. Glória a Deus. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa, irmã de Nicolas. Caso vocês não tenham percebido. Irmã de Nicolas, líder do Ministério de Dança, do Ministério de Adolescentes, de Célula. E sou filha dos nossos apóstolos. Amém, olha só. É isso. Eu dei risada porque você fez uma vozinha. Oi, gente. Oxe, eu sou assim. Você é muito fofa, realmente. Deixa eu abrir aqui sua garrafinha para te dar mais conforto nessa nossa Obrigada. entrevista. Não entendi essa risada quando falou que eu sou fofa, não. Você é uma pessoa muito Oxe. fofa. Obrigada. Meus irmãos, Tá caramba, viu? costumo de falar irmãos com os jovens brincando com eles. Meus irmãos, estamos aqui entre irmãos. Larissa é minha irmã de sangue. E espere aqui um papo entre irmãos, tá bom? Então, se você ouvir alguma coisa aí que você não gostou, Perdão. me perdoe. Vai pro próximo episódio que você vai ter um papo mais sério. Mas aqui a gente vai brincar, a gente vai ter um papo sério também, a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Mas o intuito aqui é você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso relacionamento como irmãos, tá bom? O microfone tá ligado? Tá tudo certo com o seu microfone aí? Tá ligado. Tá ligado, sim. A gente tem uma equipe seleta aqui que tá pronta pra te atender. Tá ligado? Tá ligado sim, minha amiga. Vamos aqui pra entrevista? Vamos aqui pra nossa conversa? A gente fez um corte aqui só pra ver se realmente estava ligado ou não. E olha só, tava ligado. O microfone estava ligado, mas agora que a gente tem convicção, vamos partir Vou ter certeza. para a nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta é: como você conheceu Jesus? A gente sabe que mesmo crescendo e nascendo na igreja, existe algum ponto da nossa vida onde a gente é impactado por Deus, a gente tem um encontro ali com Ele, a gente tem uma experiência com Ele que nos marca e nos faz desejar conhecer mais Ele, ter mais relacionamento, mais intimidade e realmente conhecer Jesus. Então, como que foi que você conheceu esse Jesus? Então, né? A gente cresceu na igreja, nasceu na igreja. Nossos pais sempre nos ensinaram a orar de manhã, quando acorda, quando vai dormir, quando almoça, toma café, tudo sempre, né? Importante orar. Mas eu não era daquela... Nunca fui, né? Criança. Se bem que de vez em quando era aquelas orações com sono, né? Que eu cresça e o Senhor diminua. Era isso Que mesmo. eu Já suma deitada na cama. e o já. Senhor desapareça. Então, tipo assim... Mas a gente orava. Importante. Importante é orar. Sem o entendimento, às vezes, mas a gente chorava. Criança, né, gente? Então, assim, eu não tinha essa coisa de eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar e tal. Eu conhecia o Jesus que meus pais me apresentaram. Aí, cresci, adolescente, aquela fase, né? Prefiro nem comentar Melhor dessa fase da vida. Os adolescentes são... Eu não soube aproveitar a minha, né? Da forma certa. Sim. Aí teve a pandemia. Aí, quando a pandemia entrou, eu comecei a me abrir mais para Deus, a ter mais Olha intimidade só. com Ele. Porque minhas amizades da escola não eram muito boas para mim. Amizades que eu fazia, às vezes, no Instagram, WhatsApp, sabe? Aqueles negócios que tinha assim... Fulano quer fazer amizade, eu postava nos status. Já viu isso? Não, eu não sou dessa geração. Então, deixa não. é foveragem mesmo, é Eu foveragem. entendi. Aí, fazia muita amizade assim, com pessoas que não deveria estar fazendo Entendi. amizade, sabe?
Então, isso me influenciava muito. Aí, a pandemia me ajudou a me afastar. Esse afastamento foi muito bom. Eu costumo dizer que a pandemia foi como um divisor de águas, né? Sim. Fui forçada a passar mais tempo com você. Que isso, Mas Varô? me ajudou, me ajudou. Varô sincera. Então, estar Que mais com a minha isso. família foi bom, né? Com pessoas que eu deveria estar, que era minha família. Minha mãe sempre reclamava, né? Que se deixasse eu passava o dia todo com meus amigos e tal, na rua. Tudo bem que eu nunca fui de sair muito, né? Mas minha mãe sempre reclamava que eu dava muita atenção para pessoas que eu não deveria estar dando atenção. E eu deveria dar atenção para minha família. Poxa, mas você sempre com muita sabedoria, não é verdade? Beijo, mãe. Beijo, pai. Aí eu vou ter que dar o beijo também. Refazer essa cena. Um beijo aí também. Os amo muito. Ó, sim. Tá falando de quê? Eu não sei do que a gente tava falando, não, minha amiga. Não, a gente Pandemia, tá falando de amigos. Que você E passava aí muito eu tempo com os aprendi amigos. a dar mais valor à minha família, dar mais valor ao tempo que eu tinha na minha casa, né? A estar no meu quarto. Então a pandemia para mim foi um momento que eu me aprofundei em Deus. Que eu comecei. Não virei ainda aquela cristã, sabe? Perfeita, digamos assim. Aquela cristã que era constante e tal. Na verdade, eu estou em busca a cada dia da minha constância em Deus. Mas naquele momento eu percebi a importância disso. E foi quando eu tive experiências maravilhosas com Deus, eu e ele no meu quarto. Muito isso. bom. A fase do adolescente é a melhor fase, né? Se você souber entregar essa fase nos pés de Jesus, você vai ver grandes coisas com ele. Porque a gente tem vigor, tem energia, tem tempo, tem tudo que precisa para viver uma vida de intensidade com Deus. E quando a gente vai amadurecendo e vai crescendo, a gente perde um pouco dessa disposição, do horário, do tempo. Responsabilidades vão chegando. Isso, vai. Aí vira pai, aí casa, aí já era. Pulou de adolescente pra pai, De adolescente muito pra pai. rápido. Crente é assim, fez 20 e o povo já tá. Vai casar quando? E aí, quando que vem o casório? Gente, eu fiz 18, o Nicolas já veio pra mim. Tá preparada pra te perguntarem quando que você vai casar? Não, porque eu fiz 18, a galera já chegou. Mas e você aí? já tava namorando quando você Vai fez casar 18. quando? Não, mas É aí- assim mesmo. tinha um ano de relacionamento. Ah, faz parte. Você estava falando sobre algo que me lembrou aquela passagem de Jó. Que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu conhecia o Deus dos meus pais, você falou. E agora eu te conheço porque eu te vi. Então, quando a gente está em relacionamento com Deus, a oportunidade que Ele nos dá é a gente realmente ver Ele, né? E não é que você não era cristã. Você era cristã porque você nasceu em um lugar cristão e você sempre ouviu falar de Deus. Só que algo que eu quero destacar é a diferença de intimidade e familiaridade, né? Tem gente que está na igreja há anos, tem gente que nasceu na igreja, acha que é íntimo de Deus, mas na verdade o nome de Deus e Deus ele é apenas familiar ao coração dele. Acaba Se como acostumando, fala? ele é acostumando. convencido de que Deus ele tá no Não coração precisa. dele. A gente tava em tudo na igreja. Sim. Pra que eu quero ler a Bíblia mais se eu tô na Se igreja? eu já sou de Deus, eu já Tô sou tanto cristão. na igreja, já leio tanto Deus a já Bíblia. está comigo. É isso. Exatamente. Então, intimidade é diferente. Quando você chama Deus de você, para algumas pessoas chamar Deus de você é sinal de que você é íntimo de Deus. Na verdade, não. Para algumas questões, às vezes você chamar Deus de você pode se encaixar até como falta de respeito. Porque quando eu chamo alguém de você, eu tenho o intuito de apenas convocar a pessoa a ter atenção em mim, ou então de chamar a atenção dela para vir para cá, ou então de sinalizar que eu quero falar com ela. Mas às vezes, quando eu falo você em um âmbito de briga, o você pode soar como algo agressivo. Quando eu não tenho intimidade com alguém e eu vou conversar com essa pessoa. Olha, você precisa estudar mais, um exemplo. Já soa como algo ruim. Como assim? Você não tem intimidade comigo e está falando que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ou então eu chego para alguém e falo, você atrasou hoje, se puder, você pode fazer isso. Então, não falar o nome da pessoa significa que você não tem intimidade com ela. Não falar o nome da pessoa não é tão legal, não soa tão bem. Agora, quando você chama a pessoa pelo nome, aquilo ali é mais confortável. Quando você escuta alguém te chamando pelo nome, aquilo ali é mais confortável para você. Você se sente melhor. Por exemplo, Larissa, você chegou atrasado. É melhor. Porque aquele nome ali você escuta sempre. Então, aquilo ali te dá um conforto maior. Então, quando a gente chama Deus pelo nome, a gente está chamando Deus por ter intimidade e por conhecer quem Ele é. Agora, quando uma pessoa que não tem intimidade chama Deus não só pelo nome, mas quer chamar Deus de você, ou então tu quer inventar nomes para Deus, véi, brother, aquilo ali pode soar mais como uma falta de reverência e não como intimidade, mas sim como familiaridade, querendo, né, inverter os papéis. Sim. Você estava falando sobre a gente sempre ter crescido na igreja e que você viveu algumas coisas em Deus. Eu quero lembrar daquela vez onde nós éramos crianças e vivemos um avivamento aqui na igreja entre as crianças, né?
No retiro, as crianças eram cheias do Espírito Santo. Era aquele mover sobrenatural. Nos cultos, as crianças eram tomadas, batismo no Espírito Santo, lágrimas. E era aquela presença genuína que invadia as crianças, nos invadia. Hoje em dia, os jovens da nossa igreja são as crianças daquela época. Então, eu quero te perguntar, como foi para você viver aquilo e como que um jovem adolescente ele pode estar mais próximo de Deus na sociedade em que a gente vive? Pra mim, aquela fase foi uma fase surreal. É o que eu tava falando com você, que a adoração de criança é muito genuína, velho. É muito, sabe? Cara, tem um amor puro ali. A gente, tipo assim, hoje eu vou adorar, que nem aquela música. Eu só quero tua presença. Não vou te pedir nada hoje. Mas, tipo assim, a gente é pecador já, sabe? A gente já tá corrompido, digamos assim. Então, tem vezes que até de forma inconsciente a gente tá adorando, querendo algo de Deus, sem querer entregar, sabe? Criança não. Criança, cara, eu não tenho nada pra pedir pra Deus, porque meus pais me bancam, tá tudo certo, entendeu? Então, a criança tem um amor muito genuíno pra entregar. E a gente tinha esse amor, ainda temos, né? Mas a gente tinha aquela inocência de criança, o que fez tudo ser, sabe? Mais sobrenatural ainda, que a gente não teve a intencionalidade, tipo assim, não, eu vou adorar para eu ser cheia do Espírito Santo. A gente não tinha essa consciência. Foi algo super natural. A Bíblia fala que a gente precisa ser como criança para adentrar o reino do céu. Exatamente. Né? Então, tipo assim, não foi algo forçado, que, meu Deus, eu preciso adorar porque eu quero falar em línguas, porque eu quero ser cheia. Ninguém mandava a gente adorar. Exatamente, foi algo que simplesmente foi natural. A gente via outras crianças sendo cheias, então a gente também pensava, caraca, que massa. Então eu posso. Então eu também posso. E isso foi algo que impactou toda a igreja. Pais verem, né? Meu Deus, meus filhos estão vivendo isso. As crianças tendo visões, as crianças orando umas pelas outras. Foi algo, bom. Sabe, impactante. Então foi um momento que eu nunca vou esquecer. Porque foi o início de tudo, né? Foi a faísca que Deus soltou ali no meio. E... né? Meu irmão foi um incentivador para mim também, porque poxa, meu irmão, que a gente tava brigando ontem lá em casa. Todo carnal, todo... Não. Nossa, ele me chamou de chata. Nossa, com 7 anos. Não. Aí ele... Gente, ele acabou com deixa meu eu contar aqui uma coração. coisa, uma vez que o Nicolas fez comigo. Ai, meu Deus. Nicolas, ele gosta de bicho, né? E ele criava peixe em casa. Rapaz, eu já criei peixe, papagaio, periquito australiano, mandarim, manon, tartaruga, tudo. Cobra, ele inventou um negócio elefante. com bicho. Não, tinha o clube dos insetos. Eu criei das o clube crianças. dos insetos aqui na igreja. A gente caçava aranha aqui nessa igreja. Não tinha uma aranha no teto da igreja porque a gente caçava. Quando tinha a gente encontro. capturava as aranhas. E ele guardava, levava pra casa. E criava as aranhas. Ele criava mesmo as aranhas. Dava mosca pra elas comerem. Era. Mosca, formiga. Era um bicheiro. Era sensacional. E outra coisa. Amante dos animais, amante da natureza. Como é aquele cara Richard Nical. Ele me chamava assim, não, brincadeira. Quando a gente ia pra encontro, essas coisas, e era lugar que tinha mato, esse menino saía caçando grilo. Grilo, minhoca, louva-a-Deus, tudo. Juntava tudo. ele. Essa tropa que a gente Quando vê. achava um louva-a-Deus, a gente gritava. Viu? Ai, chama um louva-a-Deus. O povo lá se derramando na presença. E a gente Nicolas grilo. criou o Clube dos Insetos. Clube dos Insetos. E as crianças tudo assim, sabe? Eu influenciei uma geração ficava retada. Foi meu primeiro grupo de liderança. Foi mesmo. Influenciando pequenos a serem a sociedade no reino em meio aos E eu matos. ficava retada, porque eu era tipo assim, né? Toda delicadinha. Eu queria que as meninas viessem pro meu clube das meninas. E Nicolas queria fazer clube dos insetos. E as meninas ficavam com as unhas tudo preto. E eu ficava, ai, gente. Com a cutícula aparecendo. Era uma coisa linda. E aí, beleza. Nicolas inventou de criar peixe lá em casa. E o peixe engravidou. Não se preveniu e engravidou o peixe. Não usou e aí, o né? peixe tinha que ser colocado. Proteções devidas. Tinha que ser colocado separado, né? Porque se parisse, os outros iam comer o filhote, sei lá. Não entendo nada de peixe. Deixa eu explicar aqui. Aula de biologia aqui, ó. Porque a espécie guppy não é o nome da espécie, não é o nome científico, né? É o nome popularmente conhecido. É o node. Se você coloca o macho junto com a fêmea, na hora que a fêmea for parir, o macho come os filhotes. Canibalismo peixonal. Pesadíssimo. Então o peixe, para ele não comer o filho dele mesmo, a gente coloca dentro de uma incubadora lá. Uma parideira, eu chamava, né? Que é o peixe pare e o filhote já vai para dentro de outro recipiente que ela não consegue comer eles.
E aí, por isso que a gente precisava É, separar. não era, vocês estão vendo, não era uma coisa solta. Ele tinha todo Eu um era esquema, ele era profissional. Ah, Não, e ele criava, não era um, dois, eram vários peixes naquela casa. O quarto Milhões. dele chega, tinha aquele cheiro de peixe, assim, né? umas 5 bacias Não, dentro do quarto. era muito peixe. Muito e aí, peixe. pra fazer esse negócio, ele pegava a garrafa PET e furava com um garfo. Meu Deus, eu já sei o que você vai falar. Estava eu lá, sentada, né? Menina, fazendo meu dever de casa. Plena. Do nada me chega Nicolas com um garfo quente Pelando. e taca nas minhas costas. Pá! Chega, fez esse barulhinho aí. Véi, na hora, eu comecei a chorar, meu Deus. E ele assim, ó. Olhava pro garfo, olhava pra mim, olhava pro garfo, olhava pra mim. Tipo assim, meu Deus, o que que eu fiz? Ele achou que o garfo simplesmente tinha esfriado em 10 segundos. E eu me acabando de chorar e eu, meu Deus, mãe, vai ficar marca pra sempre. E eu já comecei a pensar que eu não ia casar nunca, porque tinha uma cicatriz de garfo aqui. Criança, né? Chorando horrores. E ele ficou, oi. Desculpa aí, velho. Precisava dessa Desculpa aí. exposição em rede Gente, ficou nacional. a marca de garfo aqui nas minhas costas, mas já saiu. Então, quando eu vi esse menino que me Eu era um feriu... pouco acelerado, né? Não, Nicolas era virado. Oh, meu Deus. E ele que me influenciava a fazer as... Calma aí, eu vou chegar nisso. Vamos lá. Uhum. E Tá aí eu legal. pensava, meu Deus, esse menino que Deu é uma virado nos 220, que me queimou com um garfo, tá aqui adorando, se entregando. É o que você falou sobre familiaridade. Eu via minha família se entregando, então eu ficava, caraca, então eu também posso, então eu também vou. Mesmo tendo defeitos, mesmo querendo estrangular meu irmão, brincadeira. Deus Que isso, pode me garoto. encher, né? Não é sobre o que eu tenho, é sobre Deus. Então, tipo assim, não importava se eu e o Nicolas a gente tinha brigado no mesmo dia. À noite, eu percebia que nosso amor a Deus está acima de qualquer indiferença que a gente possa ter. Então, mexia muito comigo, né? Ver meu irmão se jogando até hoje. Ele é uma referência pra mim. Oh, que Tá vendo que eu também sei fofinha. ser fofa? Era uma referência, né? Então, ver também como ele é em casa e tal. Amém. E Glória a aí, Deus. eu vendo isso, momentos de retiro, então, tipo assim, vamos supor que em casa eu nunca falei um eu te amo pro meu irmão, mas em um momento de retiro que falam assim, vai lá naquela pessoa e fala eu te amo. Aí eu já ia no meu irmão, dava um abraço e tal, chorava, A aquela presença coisa. nos molda, né? Exatamente. Então, hoje em dia é muito difícil a gente ter qualquer desentendimento. A gente é muito unido, graças a Deus. Muito raro. Acontece. É muito raro, mas acontece quase sempre. Não, brincadeira. é muito difícil raro, mesmo, é muito difícil. raro. Muito difícil. Então, A gente, na verdade, a gente nunca foi aquele irmão que brigava muito. A gente sempre foi muito unida. A gente brigava em momentos pontuais. coisa de criança, Só assim. que quando a gente brigava, era algo desse tipo, de garfo Garfo, queimado nas é. costas. Tipo isso. Então, tipo, a gente sempre foi muito de boa. E eu tinha ele como uma referência pra mim, né? Nicolas, ele sempre foi, como ele falou, um influenciador, né? Clube dos Insetos. Influenci- Tá aí pra provar. O quê? O Clube dos Insetos tá Clube aí pra dos provar. Insetos. E ele era um grande influenciador na minha vida também. Irmão mais velho, aquela coisa, né? Gente, Quer cantar? Tá segurando aí o microfone? é coisa de pregador, já é o costume. Gente, Nicolas, sabe o que ele fazia? Virava pra mim assim, Larissa, vem cá. Você decidiu me expor agora, Eu né? decidi. Mas vai ter um fim, Gente. calma. Tá, entendi. Nicolas, Larissa, vem cá. Minha mãe falava, ó, fiz um bolo de chocolate, não pode comer. É pro café. Ah, todo irmão Sua- faz não, isso. um Todo exemplo. irmão faz Ó, isso. Tal pessoa e tal pessoa vão vir aqui mais tarde. É para o café da Meu noite, Deus. não é para comer. Complicado. Aí Nicolas me chamava no canto, Larissa. Vai ali, pega um pedaço de bolo pra nós dois. Vai, menina, vai. Daí Tem nada nada não. não. Tem nada não. Minha mãe não liga não. E eu, inocente, Ingênua. ia lá. Quando eu cortava o bolo, ele... Oh, mãe! Larissa, Larissa tá pegando o bolo! E eu, mãe, vou Nicolas, mãe, aquela coisa. E quem que levava a costa era eu. Larissa, eu não falei que não podia, tal. E se seu irmão mandar você pular da ponte, você pula? olha, E eu pensando, pra vida, tá vendo? Então, meu Eu te irmão... ajudei. Aham. Ele fazia muito isso, gente. Eu ficava com muita raiva. Então, meu irmão sempre foi influência na minha vida, até pra essas coisas, né? Verdade. De me influenciar e ir lá pegar o bolo de chocolate. Então, ter uma pessoa como influência nas nossas vidas é muito importante, né? Eu lembro que quando a gente era criança, a gente sempre acompanhou muito a família Terra Nova, né? Apóstolo Renê e tal. E a gente sempre foi para muitos congressos desde criança, em Porto Seguro, PP, Salvador, Camaçari. E eu tinha as filhas dele, Larissa, Raquel e Agnes, como referência para mim.
Então, tipo assim, eu tinha 10 anos de idade e eu via... Isso é uma referência, né? Porque elas E são são, muito até unidas hoje- e tal. Até Sim. hoje eu acompanho elas, né? Então, tipo assim, meu sonho era ser como elas. Porque eu ficava, caraca, com 18 anos eu via elas sendo usadas, eu via elas, né, já ativas no ministério, na igreja. Então, pra mim, era tipo assim, caraca, eu quero ser assim quando eu tiver 18 anos. Pra quem não sabe, eu fiz 18 anos recentemente. Olha aí. E a minha oração, eu amanheci meu dia agradecendo e terminei o meu dia agradecendo. E pedindo a Deus que eu fosse aquela pessoa que eu sonhava ser quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não pensava, caraca, quero fazer 18 anos para poder ter minha independência, para poder beber, para poder fazer isso, fazer aquilo. Não, eu pensava, eu quero ter 18 anos para ser usada por Deus. Glória a Deus. Porque pra mim, ter 18 anos ia ser o momento que, caraca, eu vou ser adulta. Sim. As coisas vão mudar, eu vou precisar ter mais responsabilidade na Toda igreja criança e tal. pensa, né? Exatamente. Só que o meu Que pensamento... quando crescer vai ser... Exatamente. Só que o meu pensamento era, caraca, eu quero ter 18 anos para ser diferente. Eu quero ter 18 Glória a anos para ser usada na minha igreja, para Amém. ser uma pessoa de confiança para os meus pais. Assim como eu vejo Agnes Terranova, Larissa Terranova. Então, essas eram minhas referências. Sim. Então, fica aí que a gente tem que ter muito cuidado com isso, Amém. né? Com quem a gente acompanha. Eu nem tinha Instagram na época. Porém, eu via muito através do celular da minha mãe, da minha avó. Meus pais sempre falaram, né, sobre. Então, eu acompanhava indiretamente elas e já tinha elas como um modelo para mim. Amém. Então, Glória a gente precisa tomar cuidado, né? Que aquela pessoa que vai te pedir para roubar um bolo de chocolate, talvez depois te denuncie, entendeu? Qual foi? Mas é isso. Amém. E sobre um jovem posicionado na sociedade? Como que um jovem consegue estar mais próximo de Deus em meio a essa sociedade que a gente vive hoje? Sempre costumo dizer lá na célula, né, para as meninas, que quando a gente entende quem a gente é, ninguém te para. É sobre você ter identidade, né? Eu falei até ontem no último culto do Next Teens, eu falei, gente, quando você quer agradar todo mundo, quando você pensa, meu Deus, fulano gosta assim, ciclano gosta assim, Sim. e você tenta se moldar aos gostos de todo mundo, você se torna uma pessoa sem identidade nenhuma. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer para se posicionar, ter identidade. Como que eu vou ter uma identidade firmada? Lendo na Bíblia. Não tem como você saber o que Deus tem para a sua vida, o que Deus pensa sobre você, se você não lê. Sim. Você vai descobrir quem você deve ser em Cristo, a sua identidade, quando você lê aqui, na Bíblia. Então, para você se posicionar, primeiro você precisa saber quem você é. Eu sei que eu sou diferente, eu sei que eu tenho identidade firmada, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei que eu não sou daqui. Então, a partir daí, eu vou me posicionar. Mas eu vou perder amizades? Não. As pessoas que gostam de você não vão deixar de ser suas amigas por aquilo que você é. Muito pelo contrário, vão querer se aproximar para ver o que tem diferente em você. Amém. Como eu estava te contando esses dias, já até contei na célula também, que no colégio, não que eu sempre fui, né, meu Deus, a exemplo no colégio, não. Eu também tive os meus deslizes, né, as minhas falhas, como qualquer um. Sim. Mas, nos últimos anos, né, que a gente voltou da pandemia, como eu falei, foi o meu da água pro vinho na pandemia, né? Foi quando eu separei as coisas. Quando eu voltei da pandemia, eu decidi ser diferente. Sim. Decidi, não, eu vou pro colégio, não vou me deixar corromper, né? Eu vou influenciar as minhas amizades, não o contrário, né? É isso. Tanto que pessoas iguais a mim, eu acabei me aproximando, né? Eu andava muito com o Felipe na época, quando a gente voltou da pandemia, porque era uma pessoa que compartilhava dos meus ideais que eu. Estudava no mesmo lugar, então... Estudávamos no mesmo lugar, então, assim, Deus não me deixou desamparada com a minha escolha, né? E todos sempre respeitaram também, por ser um colégio cristão, né? Colégio batista, sempre respeitaram a minha decisão de, tipo, não concordo com isso. Não do colégio, mas de amizades, né? Eu não Sim. concordo com isso. E sempre respeitaram. Então, eu fui criando esse exemplo. Fui criando, não, Larissa não... Então, quando tinham coisas que aconteciam, eles já sabiam, já falavam, não, gente, não vamos chamar Larissa, porque a gente sabe que Larissa não gosta. É isso. Quando eu colocava uma música lá, não, Larissa, é melhor você sair, que a gente vai colocar a música, entendeu? isso. Tipo isso. Quando, tipo, queriam falar alguma coisa assim, que sabiam que eu não concordava. Eu falava, Larissa, tá pros ouvidos. Tipo isso, entendeu? Glória a Deus. Então, eles, as pessoas que andaram comigo, começaram a ter esse cuidado comigo. De, poxa, não, Larissa, ela tem uma inocência diferente. Larissa, ela tem algo diferente. Ela tem, sabe, ela não gosta de tal coisa. Então, me respeitaram muito, porque eu me posicionei. É isso. E entenderam que eu não gostava de certo tipo de brincadeira, eu não gostava de certas coisas. E pronto. Quando você se posiciona, no início pode ser difícil, pode ser, Sim. sabe, você vai precisar sacrificar algumas coisas. Mas quando as pessoas começam a entender que você é diferente, elas começam a ter esse cuidado com você. Né? As pessoas que são respeitosas. Claro que sempre vai ter aquela, né? Sim. Que, negócio de ser crente e tal. Mas eu sei quem eu sou, se você não concorda,
beleza, entendeu? Isso. E quem te ama vai priorizar te agradar. Com certeza. Então, graças a Deus, Deus colocou na minha vida pessoas que tiveram esse cuidado comigo. Sim. Mas eu também encontrei pessoas que foram contra a minha fé. E pronto. Amém. É a sua opinião. Eu sei quem eu sou. Então, a chave para você se posicionar é você saber quem você é. Aí teve um dia lá no colégio que... Gincana, né? Gincana é loucura, Uhum. sabe? E aí eu era líder de uma das equipes da gincana. E aí rolou lá aquela treta, não, que a equipe de Larissa tá roubando, não sei o que, não sei o que. Loucura de gincana. A filha do pastor. A filha do Tá pastor. roubando na Loucura, gincana. loucura. E aí, né, meu Deus, gente, porque eu nunca fui de, tipo, levar a gincana a sério, de, Uhum. vou dar a minha vida, porque minha prioridade nunca foi a gincana, né? Então, beleza, vamos lá, gincana. E aí, eu falei, a diretora, isso chegou na diretora, Complicado. e aí eu falei, tia, eu não roubei, tia, por favor, não fiz isso, não fiz nada, Uhum. tá tudo certo aí. Aí ela, gente, essa menina é crente, pelo amor de Deus, vocês acham que ela ia mentir, não sei o quê. Então, ó, a visão que eu Sim. passei para as pessoas, de que eu não seria essa pessoa que ia trapacear, eu não seria essa pessoa que ia mentir, Glória a entendeu? Deus. Você Então- conseguiu trazer a cultura do reino através das suas atitudes. E as Exatamente. pessoas começaram a ver a identidade de Uhum. Cristo ali, né? A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, Que isso. é o que sai. Meu Deus. Então, quando você tá cheio de Deus, isso vai transbordar nas suas atitudes, né? Quando você tá com seu coração no que é certo, você não vai precisar ficar se forçando a ser perfeito o tempo todo, Meu porque Deus. isso vai ser algo natural. É isso. Não você ser perfeito, mas você transbordar de Deus. Yes. Então, as pessoas percebiam que, não, Larissa não faz isso, Larissa não faz aquilo. Vamos tomar cuidado, Larissa é isso, Larissa é aquilo. Uma vez, chegaram, assim, época de ensaio, de Uhum. projeto e tal, Sim. e aí só podia ficar tais pessoas naquela sala. Uhum. Aí chegava, sempre tinha, né? Aquele enviado. Quando o diabo não pode, ele manda o secretário. Que isso, garoto. E aí mandou um secretário. E aí os meninos estavam filando aula, queria se esconder lá na sala que eu tava ensaiando o povo. Aí eu olhei assim, Larissa, vem cá, vem cá, vem cá. Parecendo que, sabe? Uns marginal. Ia passar a Que ia droga. passar alguma coisa assim. Vem cá, Larissa, vem cá, vem cá. Se a diretora perguntar, a gente tá ensaiando. Aí eu olhei assim, eu não vou fazer isso. Você quer que eu minta? Você tá me induzindo Você tá- ao erro. Você tá pedindo pra eu mentir? Eu Tá não vou bom, fazer isso. Se ela tá me perguntar, bom. eu vou ter que falar que vocês estão filando aula. Ficaram retados comigo, né? Obviamente. Mas eu não abri mão do meu princípio, de quem eu sou por conta disso. É isso. Aí depois o pessoal foram pedir logo pra Larissa, velho. Logo pra Larissa. Burraram também, né, e tal. Então, tipo assim, não abrir mão é É a principal isso. coisa que, né, pode ser difícil, mas é importante. E aí aconteceu que as pessoas começaram a me admirar no colégio, sabe? Uhum. Não é algo pra me enaltecer, mas é algo pra dizer que, tipo, você consegue ser diferente Sim. e as pessoas gostarem de você ao mesmo tempo, sabe? Só você fazer tudo na paz de Cristo. Seja você, viva a sua vida e pronto. Graças a Deus, eu não saí do colégio com nenhuma marca ruim. Uhum. Ninguém, sabe, tendo uma visão ruim de mim, de que, tipo, não, que Larissa dava trabalho. Nunca, graças a Deus. Amém. Porque minha vida íntima com Deus refletia também nisso. E tendo esse tipo de atitude, o reino ele é exaltado, né? Com certeza. O nosso Deus ele é exaltado. O nome de Deus ele é glorificado, porque quando você se posiciona como um cristão e as pessoas começam a te enxergar como cristão, Uhum. não é você que está sendo exaltado, é Deus através de você. É um cristão posicionado que tem a sua identidade, que se levanta para influenciar a sociedade. Uhum. Você estava falando sobre ter pessoas que te influenciam. Quando a gente estava falando sobre... Quando você estava me expondo aqui, diante de toda a audiência. E eu queria destacar aqui que eu te influenciei quando a gente era criança, mas até hoje, se for necessário e quando é necessário, não só eu te influencio, mas também você me influencia. Quando eu erro em alguma coisa, eu preciso observar algo com mais atenção, você vai lá e fala, rapaz, você não está dando atenção para isso aqui, você não está observando isso aqui que eu estou observando. Porque você, com uma visão de mulher, observa coisas que eu não observo. E eu, com uma visão de homem, observo coisas que você não observa. Então, você também me ajuda, me auxilia muito. E também, semana passada, eu lembro que sábado, eu precisei te falar algumas coisas. Então, a gente ajuda um ao outro. Não é algo que ficou no passado, só na infância. Então, o fato de você ter alguém que você possa confiar, que você sabe que está ali, alinhado com Deus, e que vai te falar as coisas que precisa falar, sendo imparcial,
sem contar que é irmão, sem contar que é amigo, contando que precisa te falar coisas para o seu crescimento, quando você confia e sabe que tem essas pessoas, aí você tem uma aceleração certa para sua vida, você tem uma evolução certa, porque quando você tem alguém que quer te ajudar a evoluir, você evolui muito mais rápido. Sim. E, gente, tem gente que acha que, tipo assim, que eu não te tenho como um líder, né? Uhum. Mas, gente, se o Nicolas falar assim pra mim, você não vai, eu não vou. Deus me livre. No retiro mesmo aconteceu uma situação que ele falou, não, Larissa, você não vai. Aí eu fiquei, ô, Nicolas, por quê? E tá, mas Bateu ele o pé falou, umas 30 não, você vezes. não vai. Aí eu puxei o bonde todo comigo, falei, gente, eu não vou, a gente não vai mais e tal. Pronto, acabou. Então, assim, é importante saber dividir isso, né? Nicolas é meu líder, então eu obedeço. Se ele tá falando aqui, aqui no Vortex, não, gente, a equipe agora vai fazer isso. Amém. Vou obedecer. Se eu achar que precisa melhorar uma coisa em casa, eu vou falar com ele, ó, velho, dá pra melhorar isso aqui. Ou, gente, Nicolas, ele me aparece com cada look. Que isso? Não, mano? não. Rapaz, tirou o dia pra mim expor. Calma, que a gente tá falando sobre influência, né? Tirou A gente tá falando sobre o influência. dia. Que Não, isso, gente, varoa? ele mistura listrado com Que bolinha, com isso, quadriculado. não. Eu sou Gente, um homem E ele bota no retiro. estilosíssimo. Não, no retiro ele usou uma bermuda com uma meia até Foi a essa bermuda, canela. inclusive. Gente, não. Bermuda muito estilosa. Que Quando amo. eu vi, eu pensei, olha a falta que faz eu estar na mesma casa que Não tô ele, te né? Eu estar no entendendo. mesmo lugar. Porque se fosse eu, não ia deixar ele sair daquele jeito. Mas Que os isso, discípulos rapaz? que estavam com ele deixaram. Deixaram. Capaz Tá dos descendo o não, verbo. Não, ó. capaz dos discípulos Qual foi a sair última vez igual que ainda. eu fui, que eu me saí e me vesti mal? Eu não deixo também. Se eu te ver Ei. mal vestido, eu não vou deixar você sair de casa. E ele, não, capaz dos discípulos, em vez de falar que tá feio, ficou bem. Realmente ficou bom. E usar, aí não tem como, não. Aí não. Aí ele me chega no meu quarto, Complicado. Né? abre a porta. Então eu vou te expor agora Não, também. calma aí, calma Agora aí. é meu momento Não, de brilhar. calma Não, aí. brincadeira. Ele- Brincadeira. Ele abre a porta. Tá bom ou nada a ver? Não, Eu essa é olho- verdade. Eu olho ele assim de cima a baixo. Eu pergunto mesmo. E eu vejo ele com uma boina na cabeça, um boné amarrado aqui, um short rasgado, jeans, com a meia até a canela e uma blusa quadriculada. Aí eu olho pra ele e falo, não, você vai trocar de roupa, vai, pelo né? amor de Deus. Vai trocar de roupa. Ele vai, troca de roupa, pronto. Aí. Então, tipo assim, tem coisas que eu vou ter também uma influência sobre a vida dele, mesmo ele sendo mais velho, sendo líder, né? Enfim. E vice-versa, porque como ele falou, são visões diferentes, né? De mulher mais nova, de homem mais velho também e tal. Às vezes ele precisa me dar uns toques de coisa que eu não percebo. E vice-versa. Então, é muito importante a gente ter alguém na nossa vida, sendo mais velho ou mais novo, pra dar uns toques na gente, né? Pô, essa roupa não tá legal, tá... Chato, né? Chato. Chato. Importante, não deixar passar Não, vergonha. Chato. Me veio aqui, me expôs. Não, da próxima vez, eu vou deixar ele vir. Chato. Do jeito que ele Não, quiser, chato, em um culto de chato, Vortex. muito chato. E aí vocês vão dar a nota pro look dele. Só por isso ele vai vir arrumado. Né? O Só por quê? isso. Eu vou vir no estilo. Tá bom. Você falou sobre aquela questão do retiro que aconteceu. Ah. Você falou sobre a questão do retiro que aconteceu. Eu quero explicar aqui, né, que quando um líder, ele fala algo, um exemplo, ele dá um conselho, olha, talvez isso aqui seja melhor. Não é porque ele tirou lá da cabeça, da cachola dele, que aquilo era o melhor para ele, porque Com ele certeza. achava que era o melhor. Ele vai buscar o direcionamento de Deus. Um líder saudável, que tem uma visão saudável, ele vai buscar o direcionamento de Deus. E aí, ele vai te dar o conselho com o temor no coração, tendo cuidado com as falas, tendo cuidado com o histórico, o seu histórico, porque um líder saudável, ele não é só direcionado por Deus, mas ele te conhece. Conhece sua história, conhece seus sonhos, conhece onde você quer chegar. E tem coisa que a gente não percebe. Tipo assim, Sim, que o liderado não vai perceber. sim. Poxa, pra mim tá tudo normal aqui, mas a gente que já tem É a visão isso. espiritual O mais... discernimento, a A gente já experiência. fica, poxa, aquilo ali não tá legal. Exatamente. Então, por mais que naquela hora talvez eu não tivesse entendido, amém. E ele me chamou no canto, gente, pra falar comigo. Então, tem coisa também que não é legal falar assim no meio de todo Sim. mundo. É preciso você chamar a pessoa. E ele teve esse respeito, me chamou e tal. Então, naquele momento talvez eu não tivesse entendido, mas depois, né, a gente entende. Às vezes você, como liderado, não entende o que o seu líder tá falando. De, poxa, meu Deus, pra que tudo isso? Mas tem coisa que o seu líder tá vendo que você não tá percebendo, né? A visão espiritual é maior, muita coisa. Quando você se torna líder, você começa a perceber muita coisa que você não percebia antes, né? Então, o importante é sempre
poxa, amém. Não entendo porquê, mas amém, Sim. vou obedecer. E só para massificar aqui o que eu falei, o porquê do que eu fiz aquilo, também aquela atitude, quando eu chamei ela, foi para falar porque os jovens queriam virar a noite no retiro e ir para o nascer do sol. Não existe pecado nenhum nisso, não existe nada de errado nisso. Só que a gente estava no último dia do retiro e no outro dia tinha a última sessão do retiro. Imagina o peso espiritual que tem sobre algo quando aquele algo significa o início e o final de uma coisa. Então, aquela última sessão significava o final do ciclo. Então, eles tinham que estar bem, tendo uma noite boa de sono, acordados, descansados. E aí eu falei, Larissa, não é o mais prudente e tal. E aí, ainda bem que ela acreditou naquilo que eu falei e eles não foram ver o nascer do sol, não passaram a noite acordado. E aí, no outro dia, o que aconteceu? Faltou energia. No quarteirão todo, não teve som no retiro. O louvor e a palavra a gente fez somente com a força da nossa voz. Então imagina se os jovens e os adolescentes fossem para o amanhecer do sol, não dormissem, não tivessem com energia, como que eles iam entregar um louvor a Deus? Como que eles iam fazer o culto naquela manhã? Então sempre existe um porquê que vem de Deus, que Ele está vendo o futuro e que a gente não sabe. Eu não sabia que aconteceria aquilo ali no culto, mas eu entreguei o direcionamento e Deus já sabia de tudo. Então um líder saudável, ele tem um direcionamento de Deus, e um discípulo saudável, ele sabe ouvir o líder e executar, e confiar naquela fala. E aí, partindo desse ponto, você é líder da dança profética aqui da igreja. Então, as ministrações que tem no congresso, na conferência, você é que organiza, você é que tem as ideias, a maioria das ideias ali, das apresentações, de todas aquelas encenações também. E eu queria perguntar para você, qual a diferença de uma dança normal que acontece na igreja para uma dança profética? Por que o nome é dança profética? E por que existe a diferença entre uma dança que acontece normal na igreja ou uma dança profética? Por que a gente carrega esse nome, dança profética? A dança em si, normal, né? Digamos assim, que você vê um balé... uma dança normal. Tem o poder de tocar o seu coração. Uhum. Quando a gente vê alguém dançando... Sim. Sabe? É impossível você não se emocionar vendo Sim. certas coreografias, né? Uma música clássica, então, no ouvido aqui, dando aquela pressão assim no coração. Dança, ela tem o poder de mover todo o seu sentimento. Porque, poxa, se você vê uma mulher dançando, sensualizando, aquilo vai mexer com você. Não, Com certeza. Né? Com a pessoa. Qualquer Com pessoa certeza. que assista. Seja homem, mulher, enfim, vai Com mexer. certeza. Se você vê uma mulher dançando uma música onde ela tá, sabe? Uma música triste, onde ela tá chorando, se jogando, tal, você vai sentir, você vai ficar, poxa, verdade. triste. Se você vê uma bailarina na ponta dançando uma música clássica, você fica, caraca, como ela é leve e tal. Então, a dança tem o poder de prender a sua atenção e a sua emoção. Muito Mas bom. a dança profética mexe no seu espírito. Uau. Não mexe só no seu coração, até porque o coração é enganoso. Que isso. Então, quando a gente vê algo com o nosso coração, a gente tem sempre que pensar 2 vezes, porque meu coração é enganoso. Então, mexeu com a minha emoção, uma dança normal. Mexeu com o seu espírito, com o seu espiritual, com o sobrenatural, é uma dança profética. Então, por que dança profética? Qual a diferença dos ministros para os dançarinos? Ministros têm a vida no altar, ministros buscam santidade, porque não tem como a gente derramar na nossa dança algo que a gente não tem em casa. Meus devocionais, normalmente, eu levanto da minha cama, eu danço para Deus, porque é dessa forma que eu vou exalar para as outras pessoas, dançando no meu íntimo, dançando no meu secreto. Uau. Então, ter um dançarino e ter um ministro de dança são coisas totalmente diferentes por conta disso. E é importante também um ministro de dança buscar a sua técnica, porque eu acredito que o sobrenatural e a excelência andam lado a lado. Então, eu não posso focar só no sobrenatural. Não, eu tenho o dom, eu danço na minha casa, eu sei os salmos que falam que eu preciso adorar a Deus com o meu louvor, com a minha dança, mas eu não tenho a técnica, eu não busco estudar sobre isso. Isso é negligenciar o seu chamado, porque você não está buscando melhorar ele, você não está buscando, né? Enfim. E aí eu também não posso focar só na excelência. Vou estudar, vou fazer ROI, eu vou fazer exame, vou fazer tudo que der para fazer, mas o meu íntimo com Deus, eu não entro no meu quarto, eu não fecho a porta, eu não danço com ele. Meu Né? Deus. Não peço para ele vir dançar comigo. Toda vez que a gente vai dançar, ministrar, e eu vou orar, eu falo, Jesus, vem dançar com a gente. Que os nossos passos, que cada perna, que cada braço seja movido pelo teu espírito. Porque Glória quem a dá a Deus. criatividade não é a gente, quem dá a criatividade é ele. Então, não adianta você ter só a técnica e nem só o sobrenatural. Precisa andar lado a lado. Deus vai te capacitar para estudar. E se você já tem a técnica, vamos buscar agora se aprofundar no sobrenatural. O cais
é sempre marcado pela arte profética, né? Sim. Inclusive, já estamos desde já estudando o tema Lapidadas. Olha aí. Se preparem. Cais 2024. Aí vem bomba, viu? Lapidadas. Já estamos Vai ser forte. pesquisando, porque a gente não pode também só... Lapidadas. Vamos fazer uma dança aqui, pegar uma música clássica, botar uma mina na ponta. Não. A gente tem que pesquisar, a gente tem que Com estudar. certeza. Tem um roteiro, tem um contexto. E tem que Com entender certeza. também o que Deus quer falar através dessa Com arte, né? certeza. Muito Então, importante todo fazer ano, com planejamento. a apóstola, né? Deus dá o direcionamento a ela do tema. E ela também sempre se envolve muito na arte. Verdade. Dizendo, olha, gente, Deus me mostrou isso e isso. E aí a gente vai atrás. A gente vai atrás de música, de figurino, enfim, de tudo. Expressão facial. Da expressão facial à expressão corporal, a gente mexe em tudo. Então, mas a gente também precisa estudar. Lapidadas. Então, a gente já começa a pesquisar. Como se faz um diamante, de onde sai o diamante. Que isso, velho. Então, vem lá do profundo. Tá achando que é brincadeira? Oxe, não é não. brincadeira, não. Velho. Então, tô até com o meu caderninho aqui, que eu faço os estudos. Vem do mais profundo para poder exalar. Então, a gente também pensa nisso, da excelência. A gente precisa pesquisar sobre o que a gente está falando. Sobre diamante. Como que eu posso ligar um diamante ao reino dos céus? E botar isso em uma dança, em uma ministração. Desafio. Então, é tudo isso, sabe? Então, desde já, a gente já tem que estar em oração. Já tem que estar buscando inspiração de Deus, buscando músicas. Ano passado, teve a dança final, que foi só o começo, né? E aquela música, Deus colocou no meu coração de forma, assim, muito do nada, sabe? A gente sempre ora pedindo para que Deus mostre tudo. E é incrível como simplesmente flui, sabe? De música, figurino, de música, passo, tudo flui. Claro que sempre tem, né? As complicações, normal, mas flui, sabe? E no final, a gente recebe muitos testemunhos através da arte profética. Glória a Deus. E Deus não mexe só com as pessoas que estão assistindo, mas também com a gente que está ministrando, né? E aí, ano passado, teve aquela dança final só o começo, que foi a que marcou o congresso, né? Hoje eu sou Não. O que dava no Insta... Me acompanha. Foi muito bom, aquelas frutinhas ali, deu Foi um massa. charme. E aquilo simplesmente foi... E as conferencistas dançando lá? Muito bom, velho, muito Foi bom. muito massa, muito A gente que pintou as frutinhas, a gente que foi atrás de assim, na cesto, massa. é loucura. Então, tipo assim, o que tinha era aquela música, né? Então, mexe muito com as pessoas, o que marca, sabe? E aí, aquela música só surgiu. Eu orando, Deus, me mostra uma música e tal. E aí, aquela música surgiu, assim. Era uma música que eu já escutava e Deus colocou no meu coração. Cara, essa música faz sentido. Fui mostrar pra minha mãe. Pronto. Encaixou perfeitamente e já foi. Então, tem coisa que Deus que vai mostrar. Não é da gente. Deus vai mostrar, olha. Eu tô tentando te mostrar essa música aqui o mês inteiro. Você escuta todo dia. E você não tá vendo que é essa que eu quero? Então, tem coisa que é só Deus. No ano retrasado, 2022, Deus colocou no nosso coração de fazer uma ministração onde com sono, né? Onde eu, que era a mulher representada, estivesse adormecida e tivesse muitos pesadelos. E, cara, aquela dança, meu Deus, foi surreal. Porque eu tinha problema com isso quando era criança, né? Sim. Eu tinha muito pesadelo quando era criança, a ponto de ir pro quarto dos meus pais todas as noites, sem Tinha conseguir vez que eu dormir. acordava no meu quarto de noite. Agora é minha hora de expor. Eu acordava. Não precisa. Larissa estava no chão do meu quarto, deitada, encolhida assim. Menina, você tá fazendo o que aí? Ela Não, tava gente, com eu tinha medo. tanto medo. Eu tinha muito medo de dormir. Porque eu tinha E não muito assistia filme de pesadelo. terror, não assistia nada assim, Nada. dos pesadelos. Era mesmo o inimigo querendo me paralisar, porque eu tinha muito medo de dormir. Fechar meu olho e dormir, eu não conseguia. Aí eu ia pro quarto dele, né? Dormir de conchinha. E ele não gostava. Ele ficava, Larissa, vai pro seu quarto, véi. Pô, velho. E eu- Chato. E eu chato. E era tipo assim, eu tinha medo de deitar. Sabe, você tá aqui na cama, a cama encostada na parede. Eu tinha medo de deitar desse lado. Porque, não sei, eu tinha medo de ficar exposta. Então, ele dormindo na parede, eu me enfiava entre ele e a parede. brother. Eu acordava com ela fazendo assim, ó. Se esfregando pra entrar na cama. Era velho. um pé na cara, enfim. Rapaz. Então, eu não conseguia dormir sozinha de jeito nenhum. Foi algo que Deus realmente foi tratando em mim. Porque eu fui crescendo com isso, de ter medo de dormir sozinha, né? E com o tempo, fui amadurecendo. Deus foi quebrando isso, mas eu tinha muito medo. A ponto de... Sabe, eram sonhos muito pesados, que eu não vou falar aqui porque... né? Conta aquele testemunho da administração da conferência, onde você tinha uns pesadelos e tal, da mulher que tinha depressão. Ah, sim. Eu ia chegar lá. Desculpa. Aí, eram sonhos muito pesados para uma criança ter. Não vou abrir aqui porque não convém, mas... Enfim.
Então, foi muito forte todo o desenvolvimento daquela dança, daquela ministração, no meu quarto, desenvolvendo eu e Deus. Até o momento de fazer a roupa. Enfim, foi tudo muito forte, sabe? E você vê a guerra espiritual que foi, velho. Foi mesmo. A música não tava indo, tava travando, tava embolando. Enfim, a gente teve que voltar, acho que umas 2 vezes a música, porque não tava indo. E foi uma guerra espiritual muito grande. E a gente só entende a guerra espiritual quando a gente vê os frutos. E aí, beleza. Então, eu fui muito ministrada naquela dança. No final, tanto que Felipe até tava na hora. Eu olhei pra ele com a cara, assim, porque eu tava, sabe? Com o corpo acabado. Porque foi uma guerra espiritual aquela dança. E no final, eu deitava na cama de novo. E aí, eu tava só o pó ali. Porque foi uma guerra espiritual. E aí, depois, com o tempo, uma mulher veio até a gente e falou, agradeceu por aquela ministração e disse que naquele momento ela foi liberta, que ela estava com depressão, não saía mais de casa, não tinha mais vontade para nada e tal. E naquele momento Deus libertou ela, naquele momento ela sentiu Deus falando com ela de forma muito intensa. Então, por esse testemunho aí, o trabalho inteiro já valeu a pena. Amém. Por eu ter sido ministrada, mesmo que nenhuma mulher tenha sido tocada, mas pelo ministério ter sido ministrada, já valeu a pena. Porque a gente sabe que Deus foi tocado com a nossa ministração. Amém. E é isso, então... A nossa ministração alcançou o coração de Deus. Sempre vale muito a pena todo o trabalho. E é isso, a arte profética, quando você faz que os céus fechados se abram, se você está fazendo aqui, aquilo está acontecendo no mundo espiritual, sabe? Erguer as mãos, a gente não é segredo que nosso corpo fala, e em adoração, em dança, em tudo ele fala. Então, se você está fazendo um gesto, céus abertos, você está fazendo um gesto de cadeias quebrar, isso está sendo movido também no mundo espiritual. Então, a dança profética tem, sim, algo diferenciado, tem uma presença muito forte. Rapaz, aí, se a gente for falar de ato profético, se a gente for entrar nessa rema profética, aí vai 4 longe horas aqui, de viu? podcast. 4 horas de podcast, então você tem que voltar depois pra gente falar só sobre isso. Mas o que eu tava pensando enquanto você falava é que você falou sobre você adorar e louvar no seu quarto, dançar no seu quarto, para você ter o que entregar quando você estiver diante da igreja, quando você estiver apresentando, para que não seja só uma dança, mas seja uma dança profética que alcance não só o coração, mas o espírito. Sim. E é isso com todos os outros dons, né? Se um cara ele tem um dom de mestre, ele não chega só na hora de pregar, na hora de ensinar a palavra e só abre a Bíblia e tá aqui e despeja, não. No quarto, no secreto dele com Deus, ele vai buscar a revelação. Se o cara ele tem o dom de ser pastor, ele não chega simplesmente para alguém e dá conselhos e discipula, não. Ele pastoreia porque no secreto ele tem um bom pastor que pastoreia ele. Ele tem intimidade com o bom pastor. Se o cara é do louvor, se o cara ele é da recepção, tudo que a gente faz para o reino de Deus, primeiro a gente tem que vencer no mundo do espírito. Primeiro a gente tem que vencer no secreto, tem que conquistar aquilo no secreto e a gente traz para o físico. Então, por que com a dança é diferente? Você só precisa aprender as técnicas e dançar. Não, você precisa alcançar maturidade e bagagem no espiritual para quando você vier para o físico você poder entregar isso aí. E aí, partindo para as nossas últimas perguntas, antes da gente ir para a última pergunta, infelizmente, quero fazer um bate-bola rápido aqui. Então, vou fazer algumas perguntas rápidas e a primeira palavra que vier na sua cabeça você responde. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira cor? Azul. Sua comida favorita? Japa. Sua viagem favorita? Israel. Sua viagem favorita, não. Sua cidade favorita, perdão. Vixe, Israel. Israel também? Israel é a cidade, né? Jerusalém é o país? E geografia. Agora, acho que Israel é a capital, né? Tel Aviv. Não, Israel é o país e Jerusalém é a capital. Israel. Não, Tel Aviv é a capital de Israel. Qual é a cidade? Tel Aviv é oficial geograficamente, mas Jerusalém é considerado por questão religiosa. A cidade. Sim. É, a cidade. Jerusalém é a cidade. Isso. Então, Jerusalém. e geograficamente, se você for pegar... Tel Aviv. Aí é Tel Aviv. Entendi. Então, Tel Aviv. Enfim, Jerusalém, Tel Bate-bola. Aviv. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Pessoa favorita? Jesus. Conta como uma pessoa? Conta, né? Conta, claro que ele conta. Conta, Jesus, então. Quem é seu pai pra você? Meu pai, Luciano? Meu pai, pra mim, é meu porto seguro. A pessoa que, se eu chorar, se tiver que resolver alguma coisa pra mim, ele resolve. E é isso. Quem é sua mãe pra você? Minha melhor amiga, a pessoa que eu conto tudo, que tá ali pra eu chorar, pra me dar uns puxão de orelha também, quando é necessário. E a base de tudo. Versículo favorito?
1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por ser jovem, mas ser exemplo em conduta, amor e pureza. Filme favorito? Star Wars. Série favorita? Friends. E última pergunta. Quem é Jesus pra você? Vou falar do bilhetinho. Para mim, Jesus é como uma pessoa apaixonada que deixa recados durante todo o dia. Sabe aqueles recém-casados que a gente vê na internet? Tipo assim... Ai, gente, cheguei do trabalho e tinha aqui um bilhetinho pra mim. Meu marido deixou falando que me ama. Por que o nosso amor por Jesus nunca se esfria? Porque ele não deixa também. Ele, a cada momento, demonstra o amor dele pra gente, né? Então, é importante ter demonstrações o tempo todo. E Jesus é essa pessoa. Então, ele deixa bilhetes durante todo o nosso dia. Quando você sai de casa, talvez nem que seja um arco-íris ou só parou de chover. Enfim, então Jesus, ele tenta a todo momento nos mostrar coisas assim. A paixão que ele tem, o amor que ele tem por nós, não foi só na cruz. Ele tenta demonstrar isso todos os dias, como alguém que é realmente apaixonado pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Quem é Jesus pra você? Esse foi já o... Como fala? A nata. A nata que você tirou da pedra. Quem é Jesus Christ pra você? Ele é um querido mesmo, né? Jesus Cristo, pra mim, é a razão da minha existência, a razão do meu viver, um propósito. Quando a gente não tem um propósito na nossa vida, é chato, né? A gente fica meio perdido, meio sem direção. Quando a gente encontra o propósito, que é o certo, que é Jesus, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Então, pra mim, Jesus é o propósito, o motivo, a razão, tudo se volta para Jesus. Quando a gente vê, até cientificamente, estudando, a gente vê que realmente tudo se volta para um Criador, tudo se volta para Jesus. Amém. Achei que ia perguntar de novo, Não, já. Eu perguntei várias vezes porque quando a gente coloca uma pessoa contra a parede, quando a gente coloca ela ali, a gente fica pressionando ela geralmente tende a expor ao mais puro sentido daquela palavra para ela. Então, ela fica acuada e faz o contrário. Ela não fala nada. Então, nesse caso, E isso também se liga ao que a gente falou no início, de saber se posicionar. Exatamente. Saber quem você é e quando transbordar você isso. sabe que o Criador é apaixonado por você, Aí já era. não tem boyzinho, não tem menininha que apareça. É isso. Você vai ficar, não, Jesus é apaixonado por mim, velho. E também foi a frase do retiro, né? O que você tanto pensa, você transborda. A nossa Exatamente. última pergunta para finalizar o nosso podcast. Vamos imaginar que o mundo tá acabando, apocalipse, Veveta já, né? Acertou. Já fez o que ela queria aí com o apocalipse. E não existe Bíblia. As Bíblias já foram queimadas, o anticristo, ele chegou aí, acabou com as Bíblias. A gente está aqui, vamos dizer que a gente está vivendo a tribulação. Vamos seguir essa teoria. Então, em um mundo sem Bíblia, qual seria a mensagem de Larissa para esse mundo? Como eu falei, agora Jesus é o centro. Então, com Bíblia, sem Bíblia, com versículo, sem versículo, ele vai se Ele é manifestar. real. Então, não é tanto sobre o que a própria Bíblia fala, o que entra, é sobre o que sai. Então, se Jesus já está vivo dentro da gente, a gente vai conseguir manifestar isso para quem a gente quiser. Então, se ele quiser se manifestar, ele vai se manifestar, tendo a Bíblia ou não tendo a Bíblia. E a gente, como cristão, sempre deve ter um versículo na cabeça, sempre deve ter algo. A gente tá com essa Bíblia, com esse livro por tantos anos com a gente, né? Que a gente tem que ter algo que saia daqui, que a gente consiga falar. Então, a essência não morre se a Bíblia não existir mais. A essência dela vai estar na gente. A essência de quem deu a vida a esse livro tá na gente, né? É como eu já falei também, que, tipo, é o único livro que a gente lê, a gente não lê sozinho, que a gente lê acompanhado. O Espírito Santo está lendo com a gente. Então, a gente pode ler o mesmo versículo várias vezes, mas sempre vai ser diferente. Isso. Então, esse Espírito que dá vida a esse livro tá na gente, velho. Não vai morrer nunca. Meu Deus. Então, tendo Bíblia ou não tendo Bíblia, se você quiser buscar Jesus, ele vai estar ali para você. É isso, meu irmão. É Então, isso. aproveita que ainda há tempo e lê a sua Bíblia. Desafio dos Vai 30 pra palavra. dias. Estamos no desafio dos 30 dias. Estamos influenciando a nossa sociedade como verdadeiros cristãos, levando a Bíblia para onde a gente vai. Vários testemunhos já estão surgindo. Ontem, 3 testemunhos foram contados aqui no nosso culto dos jovens. E é isso. Vamos para cima. Vamos quebrar tudo que o Evangelho ele é real, Cristo vive e ele precisa ser conhecido pelo mundo. Yes. Esse foi o nosso episódio. Obrigado, Larissa, por ter Por participado. nada, meu querido.
Opa, Obrigado por ter me exposto aqui. por nada. Fica com Deus, meu irmão. Vamos por mais momentos como esse de comunhão. Até semana que vem. Falou!